Ao longo da história, o veneno foi o responsável pela morte de imperadores a servos. Assassino silencioso, aqueles que possuíam os conhecimentos para criá-los desempenhavam um papel importante nas cortes mais poderosas do mundo. Herbalistas eram constantemente empregados para produzir os venenos mais mortais, com o objetivo de remover os desafetos de seus clientes de maneira limpa, discreta e silenciosa. Hoje vamos conhecer a história de 3 das envenenadoras mais famosas da história, responsáveis pela morte de centenas a milhares de desavisados. Locusta, Martina e Canídia eram conhecidas como as Viúvas Negras de Roma. No entanto, a história de Locusta é a mais conhecida e documentada. Conhecida como uma das primeiras assassinas em série da história, Locusta era uma mulher mortal. No Império Romano, os venenos eram uma arma comum, pois não havia necessidade de derramamento de sangue, já que um assassino poderia furtivamente inseri-los em uma bebida. Conta-se que o imperador Calígula tinha um enorme baú cheio de venenos. A sociedade romana temia tanto o envenenamento que muitos indivíduos importantes, principalmente imperadores, contratavam provadores de comida. Por outro lado, para encontrar um competente produtor de venenos, os imperadores não hesitavam em procurar em todos os cantos de seu império. E foi assim que uma mulher habilidosa, versada no uso de ervas e plantas, foi descoberta na Gália. Locusta provavelmente foi capturada e levada a Roma, onde suas habilidades mortais seriam empregadas algum tempo antes do ano de 54 da Era Comum. Seu talento foi rapidamente reconhecido. Locusta foi tão importante que sua vida chegou a ser documentada por antigos historiadores como Tácito, Juvenal, Dion Cássio e Suetônio. É possível que a produtividade de Locusta fosse motivada por vingança pessoal, um desejo de causar estragos aos conquistadores que a levaram cativa e para longe de sua casa. Como ela tinha os meios, ela pode ter utilizado seus vastos conhecimentos de uma maneira que lhe permitissem se vingar dos romanos, envenenando o maior número possível. A imperatriz Agripina, uma das figuras femininas mais proeminentes da dinastia Júlio-Claudiana de Roma e a mãe do futuro imperador, Nero, fez de Locusta da Gália sua especialista em venenos, e algumas fontes afirmam que com sua ajuda a imperatriz conspirou para assassinar seu marido, o imperador Cláudio. Locusta produziu um veneno que foi supostamente aspergido sobre cogumelos. Também é possível que o próprio cogumelo fosse o veneno, o Amanita phalloides, também conhecido como cicuta verde. Influente, Agripina conseguiu virar as pessoas próximas a Cláudio contra ele. Foi assim que a comida envenenada foi dada ao imperador por seu próprio provador de comida, Aloto. Mas o veneno não era forte o suficiente e a morte foi prolongada. Cláudio acabou sendo morto por seu próprio médico, que inseriu uma pena em sua boca para induzir o vômito. Mas a pena havia sido revestida com mais veneno. Após a morte de Cláudio, Agripina abriu caminho para que seu filho Nero se tornasse imperador. Locusta teria sido presa sob a acusação da morte de Cláudio, mas Nero a perdoou e readmitiu. Ele precisava de seus serviços, pois Cláudio tinha um filho, um menino chamado Britânico, e Nero temia que o menino se tornasse uma ameaça ao seu governo e usurpasse o trono. Locusta deveria se livrar de Britânico o mais rápido possível. Ela optou pelo arsênico, mas usou uma dose muito pequena para fazer a morte não parecer suspeita. Nero havia concordado que o envenenamento precisava ser feito com cautela, mas ficou furioso quando o assassinato não deu certo. Ele pessoalmente açoitou Locusta por seu fracasso e ordenou que ela aumentasse a dose. E para garantir a eficácia do veneno, ele mandou que ela testasse primeiro em outras crianças. Nero teria ainda concedido a Locusta a permissão para testar seus vários venenos em escravos, animais e criminosos condenados, que eram enviados a ela com frequência. Com a ajuda de Nero, ela chegou até mesmo a abrir uma escola para envenenadores. Durante um jantar, uma bebida quente foi servida a Britânico, e seu provador de comida disse que estava tudo bem. Então o garoto ordenou que a bebida fosse resfriada, o que foi feito prontamente com água envenenada. Dessa vez, o veneno de Locusta funcionou. Britânico instantaneamente sofreu seus efeitos. Tácito escreveu em seus registros que o menino imediatamente perdeu a voz e a respiração. Britânico sofria de ataques epiléticos e, enquanto o menino agonizava, Nero alegou que ele estava tendo um ataque e não deveria ser tocado.
Satisfeito, o imperador concedeu a Locusta muitas recompensas, incluindo suas próprias propriedades e servos. O próprio Nero carregava um veneno especial feito por Locusta para o caso de precisar cometer suicídio, o que de fato aconteceu no ano de 68, mas por uma adaga. Sem a proteção do imperador e com a fama que conquistara, ela sabia que estava em perigo. Quando o novo imperador, Galba, chegou ao poder, ele ordenou que ela fosse capturada. Ela foi arrastada pelas ruas de Roma e depois jogada em uma arena para ser morta por animais. Alguns séculos depois, entre os anos de 1630 e 1655, na mesma região, Giulia Tofana causou com sua empresa mais de 600 mortes pelo veneno que ficou conhecido como Aqua Tofana. Empreendedora, defensora de mulheres que sofriam maus tratos nas mãos de seus maridos abusivos ou assassina em série sem um pingo de vergonha na cara. Na Sicília do século XVII, havia poucas saídas para mulheres que eram infelizes em seus casamentos. Uma das maneiras mais rápidas e fáceis de se livrar de um marido era veneno. Embora Tofana tenha sido posteriormente retratada como mais sinistra, sua reputação original era de uma silenciosa amiga de todas as mulheres da classe baixa. Isso porque mesmo com muitas clientes da alta sociedade que miravam em uma rica herança, a maior parte de sua clientela era composta de mulheres da classe trabalhadora, vítimas de abusos. Tofana era líder de uma rede que empregava mais de 200 pessoas e se estendia pela Sicília, Nápoles e Roma. Seu quadro de funcionários incluía boticários e curandeiras que utilizavam seus ofícios para motivos escusos, bruxas e até mesmo membros do clero, como o padre Girolamo de San Agnese Nangone, uma igreja no centro de Roma que fornecia arsênico para a produção, já que ele tinha um irmão que era boticário. Historiadores do século XIX afirmavam que ela nasceu em algum lugar em Palermo por volta de 1620. Filha de Francesco e Tofania d'Adamo, sua mãe é creditada por criar a primeira variação de Aqua Tofana utilizada para envenenar o pai de Giulia. A Aqua Tofana é uma substância insípida, inodora, composta por arsênico, chumbo, antimônio e cloreto mercúrico, que era indetectável, por isso o óbito era normalmente considerado morte súbita. Apenas 6 gotas eram necessárias para matar um adulto, então era possível transportá-lo discretamente. Apesar de sua mãe ter sido presa e executada em 1633, Tofana teria feito o mesmo com seu próprio marido anos depois. Após tê-lo envenenado, ela mudou a operação para Nápoles com sua filha, Girolama Spara, antes de se estabelecer em Roma. Embora ela fosse famosa por fornecer veneno, ela também oferecia muitos outros produtos. Seus serviços principais incluíam a bênção de ingredientes, a preparação de poções do amor e a venda de todas as formas de amuletos, livros de feitiços, varinhas mágicas e até mesmo leite materno. O fornecimento desses produtos aparentemente inofensivos servia para que Tofana descobrisse detalhes sobre a situação conjugal de suas clientes e pudesse, no momento certo, empurrar um veneno caso percebesse que elas eram infelizes no casamento. Mas em 1650 sua prosperidade acabaria. Uma jovem tentou envenenar seu marido, mas falhou em sua tentativa e foi espancada por ele, até que confessou ter comprado Aqua Tofana. A moça foi entregue às autoridades, que começaram a investigar a rede de Tofana. Ela escapou e recebeu refúgio em uma igreja, onde continuou a preparar veneno e distribuí-lo com a ajuda de freiras. No entanto, um rumor foi espalhado por Roma, acusando-a de ter envenenado o abastecimento de água local. A igreja foi invadida e Tofana foi capturada, torturada e confessou a morte de mais de 600 homens. Disse que em 1651, ela, sua filha, 40 clientes e 6 funcionários foram executados. Mas nos últimos 400 anos, vários relatos questionaram o fim de Tofana. Uma outra versão da história diz que ela nunca foi presa e morreu de causas naturais em 1651. Outros relatos afirmam que ela foi executada em 1659 ou 1709 e, inacreditavelmente, em 1730. Isso significaria que ela tinha bem mais de 100 anos quando morreu. Todos os relatos, porém, concordam em uma coisa. Na
a década de 1650, Tofana não estava mais operando como líder de sua rede. Sua filha teria assumido o controle em 1658 e permaneceu em Roma sem ser detectada, protegida por suas muitas conexões de viúvas ricas. No entanto, Spara teria sido capturada e enforcada publicamente em julho de 1659. Acredita-se que muitos outros membros da organização também ficaram escondidos em Roma, onde o Aqua Tofana continuou a ser produzido. A receita continuou sendo distribuída em toda a Itália. Ela foi notoriamente até mesmo associada à morte de Mozart em 1791. A eficácia e popularidade do veneno eram tão altas que mesmo após a derrocada de Tofana, o nome Aqua Tofana se tornou um termo infame para qualquer veneno que fosse altamente eficaz e não deixasse rastros. Os dons espirituais de Catherine Deshaies a tornaram rica e poderosa. No entanto, quando a senhora conhecida como Lavoisin se envolveu em um escândalo na corte do rei Luís XIV, que ficou conhecido como l'affaire de poison, ou o caso dos venenos, não tinha como ela ter um final feliz. Ela nasceu por volta de 1640. Quando jovem, casou-se com Antoine Monvoisin, dono de uma joalheria em Paris. Quando ele faliu, ela decidiu cuidar das finanças da família trabalhando como parteira e também fazendo abortos. Além disso, ela tornou-se conhecida na cidade por ser uma talentosa vidente que teria adquirido suas habilidades espirituais aos 9 anos e por seus conhecimentos em medicina e botânica, que a permitiam criar e comercializar venenos. Quando ela alcançou sucesso financeiro suficiente, ela investiu em sua imagem e em seu local de trabalho. Ela teria investido 1.500 libras em um manto de veludo carmesim bordado com imagens de águias em fios de ouro. O investimento funcionou, aumentando sua clientela. Em 1665, um sacerdote da Ordem de São Vicente de Paulo e da Congregação da Missão questionou suas habilidades. No entanto, ela era inteligente e conseguiu explicar a professores de teologia da Universidade de Sorbonne como seus dons funcionavam. Lavoisin logo se tornou uma figura muito popular na corte do rei Luís XIV. Muitas pessoas importantes pediam-lhe ajuda, conselhos e procedimentos médicos secretos. Mas quando ela se envolveu em um grande escândalo que envolvia o próprio rei, sua queda tornou-se iminente. Tudo começou quando Lavoisin foi contratada pela Marquesa de Montespan para realizar missas negras. Durante uma das reuniões, a Marquesa recebeu uma poção afrodisíaca. Seu objetivo era fazer com que o rei, que teve muitas amantes, só tivesse olhos para ela. No final de 1679, o rei instruiu o chefe da polícia de Paris, Gabriel Nicolas de la Reynie, a investigar a fundo as denúncias sobre uma rede de videntes, quiromantes e envenenadores operando em Paris, que atendia tanto pessoas comuns como membros importantes da corte. La Reynie prendeu alquimistas e videntes conhecidos, que, sob tortura, revelaram os nomes de seus clientes. Não demorou muito para que as autoridades prendessem Lavoisin. Acredita-se que ela esteve envolvida na morte de 1.000 a 2.500 pessoas. Em julho de 1680, sua filha Marguerite, que havia sido presa com ela, foi interrogada e acusou figuras proeminentes da corte, incluindo a Marquesa de Montespan, a quem ela acusou de ter participado das missas negras, enfeitiçado Luís XIV e posteriormente tentado envenenar o rei e sua jovem amante, a Duquesa de Fontanges, mas as acusações nunca foram comprovadas. Já Catherine não teve a mesma sorte e foi queimada na fogueira em 22 de fevereiro de 1680. Essas mulheres ficaram conhecidas como assassinas em série, dada a quantidade de pessoas que morreram pelos venenos delas, mesmo que elas não tenham sido um agente direto. Há uma teoria que defende que, apesar dos números oficiais mostrarem que os homens, os assassinos em série, são maioria, a proporção de assassinos e assassinas em série pode ser a mesma. A grande diferença é que as mulheres são muito mais difíceis de serem detectadas, por conta da arma favorita delas, que é o veneno, silencioso, discreto e sutil. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, qual é o código da Itália? 39. Tchau. Gostaria de fazer um pedido? Vocês estão funcionando normalmente? Sim? Tá. Tem taxa de entrega? Ok, razoável. Eu quero, por favor, uma caixa de Aqua Tofana. Isso, vocês sabem o endereço, né? Ah, vocês estão fazendo com sabor? Sim, pra ter uma morte mais doce, sim. Pode ser de uva. Tá bom, vocês aceitam cartão de crédito? Tá, pode mandar. Eu vou aplicar em quem der dislike. Obrigada, grazie mille.